Lutamos pelos escassos recursos deste mundo e isso traz à tona o que há de pior em nós. Isso destrói casamentos, destrói governos, destrói comunidades. Civilizações e relacionamentos de todos os tipos são devastados porque queremos dizer meu. Bem, se você ama a Deus e se lembra de que cada alma tem um valor infinito, então você se lembra de que existem almas pobres. Não se trata de dinheiro e não se trata apenas dos pobres. Trata-se do que ele faz comigo. Você não chega ao reino celestial e depois decide, vou viver a lei. Você demonstra sua fidelidade à lei antes de ir. Olá, bem-vindo de volta à Central das Escrituras. Estou muito feliz por tê-los aqui. Ao falarmos sobre a história da Igreja, esperamos edificar uma fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando as Escrituras da restauração. Queremos torná-las mais acessíveis e defensáveis. E para fazer isso, hoje tenho um dos melhores historiadores, Steve Harper. Seja bem-vindo. Estamos aqui para falar sobre as sessões 41 a 44. Basicamente, falaremos sobre o contexto histórico, mas às vezes colocaremos os dedos dos pés em alguns dos textos, porque eles são muito bonitos e aplicáveis a nós. Geralmente começo com algumas perguntas difíceis. E uma das que eu levanto quase toda semana é o argumento de que Joseph Smith não é apenas um produto de seu ambiente. E alguns de vocês podem até estar dizendo, a economia de mercado, o capitalismo não é mais eficaz quando observamos diferentes economias ao longo da história do mundo? Se eu o ganhei, ele não é meu? A lei da consagração é basicamente para cuidar dos pobres, quando a lei da consagração foi revogada. E o dízimo é apenas uma lei inferior da lei da consagração? Joseph Smith, nessa área, não é um produto de seu ambiente. Você sabe, esta é a América Jacksoniana. É aqui que ele está tentando destruir o Banco Federal. É contra a propriedade privada. Isso é realmente contra o que a maioria dos americanos defendia naquela época. Mas, primeiro, você quer analisar a colocação dessas seções em uma estrutura histórica? Está vendo? Está bem. Na década de 1830, quando nossos 4 missionários foram chamados, temos quem? Oliver Cowdery, Peter Whitmer Jr., Parley P. Pratt e Ziba Peterson. Eles estão saindo do norte do estado de Nova York para ir para a missão dos Lamanitas no Missouri. Mas eles param, é claro, em Kirtland e realizam batismos fenomenais de 127 pessoas em 2 semanas e meia. Algumas semanas, sim. E então esses conversos, é claro, trazem outros conversos. Em pouco tempo, havia entre 1.000 e 1.500 pessoas em torno dos santos dos últimos dias. Muito mais santos no nordeste de Ohio do que em Nova York e Pensilvânia juntas. Contei todos os batismos que pude no Distrito Queimado. Portanto, não apenas no norte do estado de Nova York. Eu contei até 290. E quando todos foram embora. Mas nesse momento, acho que são cerca de 200. E estamos dobrando isso muito em breve em Ohio. Enquanto Joseph está lá em Fayette, ele ainda está trabalhando na tradução de Joe Smith. E o Senhor o inspirou com tudo isso, sabe? 46 vezes a quantidade de informações sobre Enoque do que temos no livro de Gênesis. E Enoque, é claro, trata da criação de uma sociedade de Sião. E assim que ele termina isso, o Senhor diz, vamos fazer uma pausa. Preciso que vocês se mudem, arrumem suas coisas e eles partem. Portanto, agora temos o livro de Moisés e temos a pérola de grande valor, e o livro de Moisés inclui muitas das profecias de Enoque. Como você disse, muitas vezes muito mais informações sobre Enoque e as revelações de Deus a Enoque do que a Bíblia inclui. O próximo ponto na linha do tempo é que eles têm uma conferência no dia 2 de janeiro. Portanto, esses 4 missionários ainda estão a caminho do Missouri. E Joseph é inspirado na sessão 38, sobre a qual falamos há algumas semanas. Preciso que vocês vão para Ohio e lá eu lhes darei a minha lei. E acho que as pessoas estão muito animadas com isso. E Ohio fazia parte da Reserva Ocidental. Fazia parte da compra feita pelo presidente Thomas Jefferson e primeiro fazia parte de Connecticut. Bem, na verdade, fazia parte de muitos estados. Todos estavam disputando por ela. Fica ao norte, na parte sul do Lago Erie.
e ela só foi aberta para habitação legalmente há algumas décadas. Havia algumas pessoas lá antes, mas está crescendo muito rapidamente. Falamos anteriormente sobre o fato de haver muitas pessoas que seguiram a reforma dos discípulos, que era o grupo de Alexander Campbell, que às vezes é chamado de Campbellitas. Mas também incluía um grupo de amigos de Isaac Morley e sua família que tentavam ter um estilo de vida comunitário. Como você descreveria a fazenda de Morley? Lucy e Isaac Morley são o centro, uma espécie de matriarca e patriarca desse grupo de cristãos que estão se esforçando muito para viver como os cristãos do Novo Testamento. Eles leem bem as Escrituras. O livro de Atos lhes ensina que os primeiros cristãos tinham sim muitas coisas em comum em sua única família. Portanto, é aqui que eles se separam um pouco de Campbell. Campbell também acredita na tentativa de restaurar a Igreja do Novo Testamento, mas Campbell está muito mais inclinado a pensar em fazer isso em termos de senso comum, certo? Qual é a correta de ler a Bíblia e organizar a fé em Cristo, o arrependimento, o batismo e assim por diante? Mas ele é menos propenso a se deixar levar por essas interpretações, talvez extremas, do Evangelho, para viver de fato como no livro de Atos, como viviam os primeiros cristãos. Assim, algumas pessoas que seguem Campbell têm essa tendência. Eles vão um pouco mais longe, no nordeste de Ohio, com sede na fazenda de Lucy e Isaac Morley, onde formaram a família, esse grupo de cristãos que está tentando viver como a Igreja do Novo Testamento. Há uma espécie de núcleo do grupo que vive lá na casa dos Morley, mas há mais pessoas que têm a mesma opinião ou que estão tentando chegar a um acordo sobre o quanto estão ou não envolvidos nisso. Isso inclui Sidney Rigdon. Sidney Rigdon, sim. Certo, e assim há uma grande reunião. E nem todas essas pessoas se unem à Igreja Restaurada de Jesus Cristo, mas um grande grupo delas o faz. E isso causa consternação em Campbell e assim por diante. Mais da metade deles. Mas eles estão em um trenó com os cavaleiros e estão fazendo essa viagem, como você disse, no auge do inverno, em fevereiro. Ela está no segundo trimestre de gravidez de gêmeos. E como você disse, não consigo imaginar isso. Isso é uma provação. E isso realmente deve nos lembrar do que está em jogo para Emma aqui, certo? Lá na sessão 25, o Senhor havia dito a ela: vá com ele no momento de sua partida. Foi isso mesmo. E aqui ela está indo. E isso significa que ela nunca mais verá seus pais nesta vida. E eles se separam em condições não muito boas. Seus pais não compartilham sua fé na restauração. Ela se certificará com muita alegria de que eles sejam batizados pelos mortos. Pelo menos seu pai, que já havia falecido quando a prática restaurada foi dada no ano AD. Portanto, esse é um grande negócio para Emma Smith, obedecer às sessões 27 e 28, ir a Ohio e obedecer à revelação do Senhor a ela, ir com Joseph quando ele for. Esse é um sacrifício imenso, é um ato de grande fé. Alguns questionam a fé ou o comprometimento de Emma. São apenas pessoas que não a conhecem bem o suficiente ou que não sabem o que ela fez para responder às revelações do Senhor por meio de seu marido. Também acho que foi difícil para ela porque ela é muito independente. Ela tem seu próprio negócio com o laticínio e com as vacas. E está acostumada a ter muita independência. E ela está deixando sua própria casa. Ela vai alugar um quarto na casa de outras pessoas por alguns meses, 3 mudanças em um ano. Sim, isso é difícil. Sim, ela vai acabar ficando primeiro com Anne Elizabeth e Newell Whitney, não é? Depois, na Morleys, o senhor fala para vender o lugar. Logo, ela precisa achar outro. Os Johnsons a convidam para morar com eles. Ela fica lá alguns anos até ter sua própria casa novamente. E ela não ficará lá por muito tempo até que chegue a hora de partir novamente. Portanto, esse é o início de muitas mudanças que ela fará por causa de sua fé no Evangelho restaurado. Vale a pena nos lembrarmos de que essas revelações comovem as pessoas, e queremos dizer isso de várias maneiras, certo? Essas revelações deslocam geograficamente as pessoas que estão prosperando, a família Knight. Às vezes pensamos que esses primeiros santos são pobres, eles não têm nada.
Isso não é verdade para a Martin maioria Harris, deles. os Johnsons, os Knights, os Whitmers. Sim, certo, os Whitmers, certo? São pessoas com casas, moinhos, fazendas. E o Senhor, na seção 38, diz: o que vocês farão com suas fazendas quando se mudarem para Ohio? Essa é uma pergunta que eles têm. Minhas fazendas, meus moinhos. O Senhor diz: não me importo. Alugue-os, abandone-os, se lhe parecer bom, não me importo. Sua urgência na seção 38 é uma revelação realmente urgente, como você sabe, sobre como se preparar para fazer o mundo em uma Sião. O Senhor é urgente e inflexível quanto a isso. E no final da revelação, quando chega a sua pergunta urgente, sim, mas como vou obter o valor dos meus investimentos e outras coisas, ele diz: não me interessa. Vá para Ohio. Lá você terá uma dotação de poder. Lá eu lhe darei minha lei. E tudo isso, creio eu, é preparatório para obter o estado de espírito correto para a lei da consagração. Isso não importa. Livre-se Obedeça-me. disso. Você entendeu Obedeça-me. tudo direitinho, certo? O que realmente preocupa o Senhor na seção 38 são as desigualdades, certo? Na cultura americana jacksoniana, temos muitos problemas estruturais sérios e alguns tipos de suposições básicas que informam essa cultura contra a qual o Senhor se opõe. E uma delas é essa ideia de que alguns seres humanos podem ser donos de outros seres humanos. Ou que podemos simplesmente... O Senhor enviou, por exemplo, os missionários para levar o evangelho aos nativos americanos, certo? Estamos a serviço deles. Certifique-se de dizer a eles que são herdeiros de todas as bênçãos do Pacto de Israel. E, obviamente, isso ocorre enquanto o presidente do Zemora está os expulsando do país, empurrando-os para fora do país. É uma maneira completamente diferente de pensar que a cultura jacksoniana incorpora. O Senhor se opõe a isso e você ouve objeções. Se estiver prestando muita atenção, na seção 38, seção 42, é claro. Mas na seção 38, lembrem-se, ele conta essa maravilhosa parábola. Ele diz: qual de vocês é um pai com 12 filhos? E diz: esta metade sente-se aqui e vista-se com trapos. E vocês, a outra metade dos meus filhos, sentem-se aqui e vistam-se com roupas. Então o pai diz: eu sou justo. Isso é totalmente injusto. E o Senhor diz: eu não sou assim. Ele se opõe a isso. E ele se opõe ao mundo em que os santos vivem, onde esses pontos de vista e valores são tidos como certos, não é mesmo? O presidente dos Estados Unidos na época acha que alguns de nós são cidadãos, brancos, homens. Somos cidadãos e podemos justificadamente submeter os demais. Mulheres, negros, escravos e livres, nativos americanos, todos eles são súditos neste mundo. E certamente os santos, muitos deles, compartilham algumas dessas suposições. É como hoje. Ainda estamos tentando viver de acordo com os ideais do Senhor. Não estou dizendo que já aprendemos a ser Sião. Ainda tenho muito a fazer. E os santos dos últimos dias geralmente têm. Mas se estudarmos cuidadosamente as revelações, perceberemos que o Senhor é contracultural aos valores americanos jacksonianos. Sim. E não é apenas contracultural para os jacksonianos, mas na Europa, quando fazemos o trabalho missionário, é contracultural o tempo todo, começando com a abertura do cânone, começando com a visão da divindade separada. Sinto que tudo isso é contracultural. E, portanto, quando estamos ouvindo um profeta que diz algo que é contracultural, ele está em boa companhia. O Cristo fez exatamente a mesma coisa. Sinto que essas pessoas pensam: oh, mas não faz sentido o que o profeta está nos pedindo para fazer. É porque não pensamos de forma celestial sobre isso. Faz sentido, o que significa que estamos tentando conciliá-lo com nossa cultura dominante. Pois bem, normalmente não é assim que o Senhor trabalha. Vamos nos alinhar com o Senhor. Mas no mesmo dia em que Joseph chega, em 4 de fevereiro, ele e Emma entram na loja New OK Whitney. Já falamos sobre essa coisa linda. E a carroça vira. E eles entram e tentam ajudar. Mas no meio de toda essa movimentação temos outra revelação. Sim, isso é muito legal. Edward Partridge já está com o profeta há pelo menos 1 mês e meio. Acho que há 4, 5, 6 semanas. É simplesmente maravilhoso o fato de que o Senhor agora vai chamá-lo como nosso primeiro bispo. Não é incrível?
Essa é a sessão 41 a que você se refere, portanto, a primeira de hoje. Edward Partridge e sua esposa Lydia moram a cerca de 16 quilômetros de distância em Painesville, Ohio. E ele é o Walmart de lá. Ele é dono do principal cruzamento da cidade. Ele tem uma fábrica de chapéus. Ele está muito bem localizado. Ele está lá há vários anos. E ele realmente desenvolveu esse setor de compra peles que saem dos grandes lagos, prepara-as, transforma-as em chapéus de castor e as envia para as cidades, os mercados do leste. Muito procurados. Ele tem dominado isso. Além disso, acho importante lembrar que naquela época, um homem não saía de casa sem seu chapéu. Então, era como se fosse normal, como onde estão seus sapatos agora, sabe? Um chapéu fazia parte de um traje muito importante. Ele se posicionou. E economicamente muito bem, certo? E ele é muito talentoso nisso. Agora, lembre-se de que na seção 23, o Senhor disse a Joseph Smith que em assuntos temporais, trabalhos temporais, você não terá força. Esse não é o seu chamado. E na seção 42, o Senhor diz, tem um homem que pode fazer essa parte, certo? Edward, estou chamando-o para trocar suas mercadorias e dedicar todo o seu tempo aos trabalhos da igreja. Certo? Esse é um cara muito mais velho. Ele é uma geração mais velho que Joseph. Ele já tem 5 filhas, 5 adultas, bem, não adultas. Algumas delas Sim, ainda são e você adolescentes, sabe mas 5 o que filhas. isso nos diz que esse homem diz? Feito. Não é isso? É como o jovem rico que vem ao Salvador e diz, o que me falta ainda? Ele diz, venda tudo o que você tem. E foi exatamente isso que Edward Partridge E fez. em vez de ir embora triste porque tinha muitas coisas, Edward pensa, sim, certo. É isso que farei. Quero dizer, uma coisa que queremos enfatizar é que essas pessoas não são burras, não são caipiras, não são tolos. Eles sabem. Edward foi bastante deliberado ao abraçar o Evangelho, como vocês sabem, e foi até Nova York para conhecer Joseph Smith pessoalmente. Ele examinou sua fazenda e propriedade. Ele queria saber que tipo de pessoa era essa. Depois, foi ouvi-lo pregar. Depois de ter feito tudo isso, ele disse, Joseph, estou pronto para ser batizado. Bem, você fez uma longa viagem, está cansado, vamos esperar até amanhã. Partridge diz, diga o que disser. Quero O que dizer, você disser desde que me batize. Certo, e então, como você disse, Partridge vai para Massachusetts para ver sua família, seus pais, e diz, eu tenho as boas novas do Evangelho. E eles não querem ter nada a ver com isso, mas ele faz todo o caminho de volta e, como você disse, chega à sua casa em Ohio. Mais ou menos na mesma época em que Joseph e Emma chegaram a Kirtland. E a primeira revelação que o Senhor dá a Joseph em Ohio é, Edward, preciso de um bispo porque estou prestes a revelar minha lei. E quando você olha para a seção 41, percebe que o Senhor diz repetidamente, minha lei, minha lei, minha lei. E isso contrasta com a lei da terra. O Senhor, na seção 38, diz, eu serei o seu isso legislador. também contrasta com a lei mosaica. Acho que é muito importante ver isso como uma lei superior. É a lei de Deus. Sim, essa é a lei, certo? Esta é a lei do universo. E ela não vem e vai. O fato de o Senhor revelá-la novamente em nossa dispensação não é o mesmo que quando Ele a inventou. Certo? Ele está nos dizendo de novo. Como são as leis do mundo celestial, mas não é a lei da castidade, a lei da consagração. Ele não as criou em 9 de fevereiro de 1831. Ele acabou de nos dizer novamente que essas são suas leis. Também aprecio o que o Senhor disse ao Elder Partridge. Seu coração era puro como o de Natanael. Portanto, tenho que fazer uma pergunta. Quando você diz que ele abriu mão de tudo, quando leio a seção 41, penso, bem, o que é tudo? E olho para ele. Sua família se juntou a ele. É uma palavra grande, certo? 3 letras para nós, é fácil passar direto por ela, mas você pode sentir que, se for Edward e Lydia Partridge, essa palavra faz seus olhos pararem. Seus ouvidos estão em sintonia. E quando ouvem o Senhor falar com vocês diretamente por meio de seu profeta e dizer, gastem todos os seus bens e todo o seu tempo nos trabalhos da igreja. Essa é uma mudança de direção em que todos vocês estão ou não neste momento, se você for Edward Partridge.
Se você aceitar esse chamado, sua vida toma uma direção diferente. E em suas belas palavras ele diz: eu gastaria e seria gasto na causa de meu abençoado mestre. É isso que ele precisa decidir. O resto de sua vida deve ser gasto a serviço de Deus. O presidente Kimball costumava dizer, como vocês sabem, que minha vida é como meus sapatos a serem usados a serviço de Deus. Bem, Edward Partridge vai morrer relativamente jovem em 1840. Ele doa sua saúde e força à causa. Ele se despende. E ao longo do caminho será uma viagem um pouco turbulenta. Não quero nos adiantar aqui. Vamos apenas dar uma olhada nas sessões 57 e 58. Por cegueira de coração. E sabe, se ele estivesse aqui, ele diria: é melhor você acreditar. Olhei para Independence, Missouri, e Joseph está dizendo: esta é Sião. Este é o local da cidade santa. E eu disse: está brincando comigo? Eu achava que pelo menos teria um monte de recursos para trabalhar, 1000 convertidos de coração aberto e recursos materiais em abundância. E ele disse: isso aqui é um lixão do interior e não tem ninguém. Você sabe, aqui para sim, este é um território hostil. Essa é a cultura jacksoniana. Eles, seus valores e os valores da restauração estão em desacordo entre si. E é claro, dentro de alguns anos, eles o arrastarão para fora de casa e o colocarão na Courthouse Square, que é uma forma de dizer isso, sabe? Esse Yankee de Massachusetts, é uma forma de dizer: você não é cidadão dos Estados Unidos. Acabamos de transformá-lo no mesmo tipo de sujeito, da maneira como tratamos nossos escravos ou a maneira como tratamos os nativos americanos. É isso que a colocação de pichações na Courthouse Square faz. E envia esse sinal a ele e a todos os demais santos dos últimos dias. Vocês não são bem-vindos aqui, e podem pegar sua lei de consagração e ir embora agora mesmo. E além de sua lei de consagração, pode levar seu amor pelos nativos americanos, seu amor pela liberdade para todas as raças, seu amor por, quero dizer, estávamos em oposição a muitos pensamentos yankees, bem como a nossos pensamentos religiosos. E é verdade quanto a isso. E você sabe, as pessoas poderiam apontar muitos exemplos em nossa história inicial e dizer que, sim, vocês não eram tão bons nisso. É verdade. Certo? É verdade. Então, e agora estou cheio de fraquezas e pecados. Mas o que eles não podiam contestar é que esses ideais estão nas revelações do Senhor. O Senhor se opõe a todas essas deficiências da cultura jacksoniana. Ele diz: eu não sou alguém com acepção de pessoas. Não amo alguns de vocês mais do que outros. Eu não. Prescrevo essa hierarquia econômica ou social. Eu rejeito todas essas coisas. Portanto, as revelações do Senhor, os ideais de Sião e a restauração estão diretamente em desacordo, mesmo que nem todos os santos dos últimos dias, ou qualquer um dos santos dos últimos dias, sempre vivam completamente de acordo com esses ideais. É fascinante para mim o fato de ele optar por usar a palavra minha lei. Já falamos sobre a minha parte, mas ele realmente quer que vivamos isso. Ele quer que vivamos isso com exatidão. Essa não é apenas uma palavra de sabedoria para o caso de você querer ser saudável. Você sabe, é assim que eu quero que seja feito. Em revelações posteriores, ele chamaria isso de lei do reino celestial. É assim que o mundo ideal funciona. E se quisermos ir para lá e estar em casa, teremos de viver a lei. E as revelações dizem que você deve fazer isso antes. Você não chega ao reino celestial e depois decide: vou viver a lei. Você demonstra sua fidelidade à lei antes de ir. E é um entendimento delicado do arbítrio. Mas é isso que ele nos ensina quando finalmente entramos na lei. E mesmo conversando com o bispo Partridge, ele menciona isso. E então, em 9 de fevereiro, finalmente recebemos a revelação. Agora temos 12 anciãos reunidos, o que eu achava que era um número simbólico para a ordem de Deus, mas são apenas 5 dias depois de eles estarem lá. Você mal está conseguindo comer, e eu fico fascinado com a forma como o Senhor organiza as coisas com exatidão. Mas é preciso estar acompanhando com exatidão para ver esse milagre do tempo. Pouco tempo depois, recebemos mais revelações sobre isso. A sessão 78 é a 1ª de março. E depois, na sessão 104, recebemos mais. Ele continua falando sobre isso. Se realmente quisermos entender a lei da consagração, sinto que há muitas revelações. Eu contei. Não sei se você fez a mesma coisa. São 17 você é melhor em sessões contagem que do que discutem eu. isso. Se contar mais do que meus dedos, eu perco a conta. Mas você está certo. Eu penso nisso como uma linha transversal em doutrina e convênios. Eu adoro isso. É uma daquelas coisas que se repetem.
É linha sobre linha, preceito sobre preceito. Quando fazemos o convênio de viver a lei da consagração, como a encontramos em Doutrina e Convênios, estamos falando claramente de doutrina e convênios. A seção 42 contém instruções para o bispo Partridge sobre como aplicá-la, agora em seu novo chamado. Então, a lei é revelada na seção 42, mas imediatamente o bispo tem perguntas práticas, certo? Certo, então devo me certificar de que os conversos que se reúnem em Nova York e na Pensilvânia tenham um emprego e um lugar para morar. Como vamos fazer isso? E o Senhor diz, é assim que você decreta ou implementa a lei da consagração. Isso é interrompido quando Lyman Copley desiste de seu convênio de compartilhar sua propriedade. Então, o bispo Partridge pergunta, e agora, o que devo fazer? E o Senhor responde a essa pergunta também. Assim você tem uma tática linha a linha. E mudanças e mais revelações, porque as circunstâncias continuam mudando. E o Senhor dirá ao bispo Partridge, é assim que você aplicará essas verdades e princípios eternos em seu contexto atual. Sim, a confusão surge quando as pessoas confundem as instruções táticas com as verdades eternas e não fazem distinção entre elas. Elas pensarão que, bem, a lei da consagração foi revogada porque a seção tal diz isso ou a seção tal diz aquilo. O que elas não estão entendendo é que a lei da consagração simplesmente existe. Deus a revelou na última dispensação e a seção 30 diz, é isso que espero de todos os que pertencem à igreja do Deus vivo. Então você pode pensar, sim, mas como posso receber essa escritura do bispo Partridge para uma herança no condado de Jackson, Missouri, se nem mesmo temos isso? Então estamos confundindo os ajustes táticos com os princípios atemporais. Também sinto que, como o bispo Partridge pedia revelações a Joseph, podemos trabalhar como indivíduos em uma comunidade da igreja, em uma comunidade familiar maior, e fazer a mesma coisa e obter revelações sobre como podemos implementar isso. Isso foi muito bem dito. Essa é a maneira correta de fazer isso, certo? Aprender as verdades atemporais e depois perguntar ao Senhor, agora como faço para agir de acordo com essas verdades em meu tempo e lugar específicos, certo? Então, quais são as verdades atemporais de que estamos falando? Um lugar para começar quando falamos sobre a lei da consagração é Doutrina e Convênios, seção 42, versículos Certo, vamos 18 pra lá. a 28. Se você me ama, então me sirva e guarde meus mandamentos, diz o Senhor. Se a pergunta é, por que alguém obedeceria à lei da consagração? A resposta é, se você me ama, é por isso que você o faz. Na linha seguinte, a linha versículo Doutrina e Convênios 42 é, e eis que te lembrarás dos pobres e consagrarás de tuas propriedades para sustento deles. Aquilo que tiveres para lhes dar, com um convênio e uma promessa que não poderão ser violados. Faça-o Ele séria poderia e muito bem ter solenemente. dito, você deve. É um mandamento. E o mandamento é lembrar. Lembrar que existem pessoas pobres. E lembre-se de que o valor de cada alma é grande aos olhos de Deus. Tão grande que Cristo se sacrificou por todos, se sacrificou e por cada um. Esse mandamento era para lembrar Doutrina e Convênios. Lembrar o valor das almas aos olhos de Deus. Bem, se você ama a Deus e se lembra de que cada alma tem um valor infinito, então você se lembrará de que há almas pobres. E que você e eu temos a obrigação de aliviar essa pobreza. Da maneira que pudermos, pegando o que temos e tornando-o sagrado e consagrando-o. Eu costumava pensar que isso significava doar. Às vezes, dar algo de presente é o ato de consagrar, mas não precisa ser doado para torná-lo sagrado. E acho que isso é muito, muito valioso. Pelo menos tem sido para mim. E bem, é um pouco perigoso. Corro o risco de ser condescendente e fazendo exatamente o que o Senhor me disse para não fazer nas sessões 38 e 42, quando penso, sim, os pobres, a nós, aqueles que têm e a eles os que não têm. Todos os refugiados. O Com que certeza. é isso? 39% do mundo Oh, neste my momento goodness. está em alvoroço. Quero dizer, temos pobres ao nosso redor em Sempre toda tem, parte. disse o Senhor, certo? E eu quero que você faça algo a respeito disso. Quero que os ajude. Isso realmente me ajuda a lembrar que eu sou de fato alguém rico. Estou entre os poucos privilegiados dos filhos de Deus que sempre têm
comida em abundância, água limpa, acesso a qualquer medicamento de que eu possa precisar, um lugar quente para morar. Sou uma pessoa muito privilegiada, muito mesmo. Portanto, tenho obrigações para com todos os meus outros irmãos e irmãs. Isso é o que significa viver em convênio. Viver em convênio significa amar a Deus. E se eu amo a Deus, então amo os filhos de Deus. Se eu o amo, eu o sirvo e guardo os seus mandamentos. E o próximo mandamento é: lembre-se de que há filhos meus que não têm o que precisam. Faça algo a respeito disso. E também é muito útil para mim lembrar, ao mesmo tempo, que eu sou o pobre. Certo? Vim ao mundo desamparado. E se não fosse por meus pais generosos, que trouxe 10 de nós ao mundo sem recursos, certo? Fizeram tudo por mim, inclusive suprir todas as minhas necessidades. As pessoas podem pensar: bem, você se levanta pelas botas e ganha seu próprio caminho neste mundo. Ninguém faz isso. Isso é uma coisa que podemos dizer a nós mesmos. Mas não estou negando que as pessoas tenham trabalhado muito duro e em circunstâncias terríveis. Mas todos nós, de uma forma ou de outra, recebemos muito. Eu sou pobre. Sou um mendigo. Todos nós somos, diz o rei Benjamim. E nunca serei um servo lucrativo. Preciso me lembrar disso para não me enganar sobre o quanto sou generoso e como sou uma pessoa maravilhosa. Quando começo meu dia, seja no período em que eu era uma mãe que ficava em casa com muitos filhos, ou quando eu era professora, ou em qualquer fase da vida em que eu estivesse, quando eu conseguia começar meu dia, dizendo: é todo seu, farei o que você quiser. Eu estava planejando fazer essas coisas, mas quero fazê-las de uma maneira que lhe agrade. Quero usar tudo o que aprendo, faço e digo para edificar o reino de Deus. E acho que quando faço isso me faz lembrar que o dia não é meu. Deus me deu o sopro da vida. Adão e Eva receberam o sopro da vida. Você sabe? É a vida dele que posso ter. E espero poder compartilhar com ele, seja servindo em casa ou na comunidade, mas posso ser um servo de Deus em tudo o que faço. E isso é apenas meu tempo, meus talentos e minha energia. Mas acho que podemos ser muito mais generosos com nossos recursos, e isso é muito contracultural, voltando novamente a esse aspecto difícil de nossa cultura. Mas eu realmente aprecio o fato de que a consagração é muito mais do que apenas preencher um cheque. Certo? Ela é santificadora para o rico, para o doador, de santificar o receptor também. E nós somos ambas, as coisas de todas as formas. Adorei o que você acabou de dizer. Fez com que eu me sentisse inspirado a oferecer mais ao Senhor. Toda a minha alma é uma oferta, como diz o livro de Mórmon. Eles todos tinham os um dias. senso de consagração moral nisso. De fato, sim, com certeza. Também à luz da palavra original consagrar, adoro a ideia de santificação. Santificar é tornar algo santo. Portanto, isso me ajuda em meus deveres mundanos do dia a dia de servir aos outros, ou fazer tarefas que não me agradam muito. Se eu puder consagrá-los a Deus, então haverá propósito e significado em tudo o que faço. O mundano se torna sagrado, certo? Uma lata de feijão se torna sagrada. Um casaco extra, um moletom com capuz. Você tem meia dúzia de moletons. Você leva 2 ou 1 para doação para alguém, e de repente um ato mundano se torna sagrado para o Senhor. Portanto, isso é muito bonito. Mas, como você disse, a filantropia em si não é necessariamente consagração. Ela tem muito a ver com o motivo pelo qual fazemos o que fazemos. E a ordem é fazer isso porque amamos a Deus. E, portanto, amamos os filhos de Deus. E, portanto, lembramos que temos obrigações para com Deus e seus filhos. Então, tornamos nossa vida santa. Sabe, quando amamos a Deus e amamos os filhos de Deus, então fazemos o que fazemos por uma obrigação sagrada, uma obrigação de convênio. Não uma obrigação da qual nos ressentimos. Uma que amamos, uma que valorizamos, certo? Somos parentes uns dos outros. E amamos uns aos outros e, portanto, servimos a mim e guardamos meus mandamentos, diz o Senhor. Ou,
Lembramos dos pobres e consagramos parte de nossas propriedades para seu sustento. E nos lembramos de que somos esses pobres, que outras pessoas tornaram nossa vida possível. Não se trata de dinheiro, e eu realmente gostei quando você descreveu a seção 42 no passado. Ouvi você usar a imagem de um banquinho de 3 pernas. E gostaria muito que explicasse isso novamente, pois acho que se não tivermos essa imagem e não lermos todas as 17 seções ao mesmo tempo, às vezes não entenderemos o que é a lei. Sabe, ele fala um pouco sobre os 10 mandamentos. Ele fala um pouco sobre isso. Mas você poderia falar sobre o seu banquinho de 3 pernas conosco? É uma metáfora útil para mim, porque quando você lê todas as revelações sobre a lei da consagração e outras, percebe que há esses pontos em comum. E as doutrinas, poderíamos dizer, da lei da consagração são o arbítrio. Deus concedeu a cada um de nós o poder de agir por nós mesmos, e depois ele nos deu uma mordomia. É sobre isso que temos de agir. E então ele nos diz, eu os responsabilizarei. Agora, as versões mundanas de como o mundo funciona, incluindo a que é dominante em nossa parte do mundo, é a propriedade. Eu sou o dono, certo? Essa é uma mina profundamente enraizada. Saia da minha raia. É isso. E se você quiser ver o Senhor enfrentando isso de igual para igual, Doutrina e Convênios é um bom lugar. Como sabem, eu sempre digo a vocês, basta ouvir o que ele diz. Ele vai encarar isso de frente e dizer, sério? De quem é isso? Vamos revisar. Está bem? E então nós estamos enganados. Pensamos que as coisas são minhas, mas não mais. Tenho a escritura da casa. Tenho a posse do meu veículo, está certo. Mas estamos falando de coisas definitivas. E por fim Deus diz, não, eu fiz a terra minha própria obra. E tudo o que há nela é meu. Diz isso na 104. Não vamos nos lembrar de que você é um administrador. Você é meu servo. E ele usa esse vocabulário no Novo Testamento em muitas parábolas. É o administrador e nosso Senhor. Certo. E eu adoro essa imagem. Lembre-se de que você está realizando o trabalho dele, especialmente como discípulo de Cristo, especialmente como alguém que tomou o nome dele sobre mim. É minha responsabilidade. Lembrar. Tudo o que tenho é para construir o reino para... Sim, Deus veio dele. Ele me deu generosamente. Com um propósito específico também. Edificar seu reino para abençoar seus filhos, inclusive eu. Ele não se ressente do fato de eu ser amplamente suprido. É isso que ele diz na seção da lei. Estou fazendo isso para que todos possam ser amplamente supridos e receber de acordo com suas necessidades. Ele diz que há o suficiente em desespero para isso na seção 104. Portanto, lutamos pelos escassos recursos deste mundo, e isso traz à tona o que há de pior em nós. Sim, é verdade. E essa é a pior parte de nossa natureza. É global e é Ela terrível. destrói casamentos, destrói governos, destrói a comunidade. Civilizações. Relacionamentos de todos os tipos são devastados porque queremos dizer meu. E então queremos, alguém vai tirar isso de mim. Portanto, nós o protegemos de todas as formas possíveis. A maneira de o Senhor fazer isso é dizer, não, é tudo meu. Estou deixando-o livre para agir por si mesmo. E estou lhe dando uma mordomia para agir. Eu o responsabilizarei pela maneira como você age. E com a mordomia que estou lhe dando para agir. Certo, então, nosso banquinho de 3 pernas. Aqui está. Liderança, responsabilidade e... Arbítrio. Arbítrio. E quando virmos isso pela primeira vez, quando a lâmpada acender, perceberemos que ela aparece em todas as revelações, especialmente na consagração. Mas a palavra de sabedoria também funciona da mesma forma. Essa é um tipo de doutrina comum, triângulo doutrinário que informa toda a restauração do Evangelho de Cristo. E eu gostaria de acrescentar mais uma coisa. Quando recentemente examinei todas essas 17 sessões novamente, e acho que o Senhor está dizendo isso porque é muito anticultural. Acho que é por isso que ele está acrescentando essa parte extra, mas ele quer que estimemos todos da mesma forma. Como ele faz, certo? E eu já fui uma estrangeira em um país estrangeiro, falando com sotaque, não falando nada, sabe? Mas completamente analfabeta. E depois estive em uma posição em que meus filhos me adoram e acham que o mundo, bem, pelo menos quando são pequenos, gira em torno de mim. E eu sinto que nós
Ambos fomos pobres e ricos. Ambos fomos subestimados e adequadamente estimados. Mas fico fascinado com o fato de que o Senhor, repetidamente, em tantas sessões, nas sessões 51, 38, 70, 78 e 82, sempre diz: certifiquem-se de que estão estimando todos igualmente. Não gosto desse negócio de negro, branco, sem laços, velho, jovem, educado, sem educação, rico, Sim, pobre. distinções artificiais, poderíamos dizer estruturais hoje em dia em nossa linguagem, essas coisas estruturais que nos separam, que nos dividem. Aposto que quase todo mundo que está ouvindo conhece a frase de Doutrina e Convênios 38, se você não sois, você sois meus. Mas aposto que relativamente poucos sabem que há um contexto maior ali, e é exatamente disso que você está falando. O Senhor está explicando. Ele está ordenando. Valorize a todos como a si mesmo. Isso é difícil. Sinto que nosso homem natural é um pouco mais egocêntrico. E está nos pedindo que abandonemos o homem natural. Eu aprecio isso. E também vejo Satanás trabalhando em nossas próprias tendências do homem natural para torná-las ainda piores. E Satanás, obviamente, transforma tudo em um mundo materialista também. Portanto, muito disso é contra-satânico. Sim, a contracultura e a cultura tendem ao menor denominador comum, certo? Ela tende a nossos impulsos mais básicos, nossa natureza carnal, sensual e decaída. Portanto, o Senhor está dizendo: levante-se, venha para a minha cultura, minha lei, meu reino. Aqui não fazemos as mesmas suposições que vocês fazem lá embaixo. Nós nos baseamos nessas verdades eternas. Sobre quem somos. Somos os filhos de Deus. Não somos os donos. Nós somos os herdeiros, certo? A herança em Sião é o que estamos buscando e o que nos foi prometido aqui. No entanto, passo o tempo todo, parece que estou em um lado disso, estimando todos igualmente, ou no outro. Em um deles, estou explicando a mim mesmo porque sou melhor do que todos os outros. E a outra metade do meu tempo parece ser para saber por que sou tão inferior. E nenhuma dessas coisas é o que o Senhor prescreve. Ele diz: você pode se valorizar como eu o valorizo. Eu o amo e o amo muito. Sacrifiquei meu único filho por você. Seu valor não é negociável. Sua identidade está definida. Agora, o que você decide fazer com meus convites é uma questão em aberto. Você me ama? É o que Deus está perguntando. Mas que eu o ame e o estime tão alto quanto é possível estimar alguém, isso não é negociável. Não Então, muda. Steve, o que você está dizendo é que aceitar a lei da consagração é uma questão de amor. É uma questão de demonstrar nosso amor por Deus. Certo, são os 2 grandes mandamentos, na verdade é Bem, só isso. E não estou Pois bem, convencida de que os grandes mandamentos sejam os grandes mandamentos, porque Cristo nos dá um novo mandamento na última ceia quando diz: quero que vocês amem como eu amo. E para mim, essa é a lei da consagração, porque ele não quer que estimemos como vemos, sabe? A pessoa que está nas ruas de São Francisco, que está com a cabeça explodindo. Tenho medo, estou me afastando dele. Não vou estimá-lo como faria com alguém com quem me sinto mais confortável e seguro. Mas Deus está dizendo: quero que você ame como eu amo. E para mim, essa é a lei da consagração. A consagração é apenas a maneira de Deus expressar nosso amor, perguntar aos filhos o que querem de aniversário. E Cristo disse: é isso que eu quero. Eu quero que você viva uma vida em que seja um mordomo e tudo seja meu e você seja apenas meu servo. Jesus veio e disse: não vim para ser servido, mas para servir. E a lei da consagração é nós dizermos: eu aceitei, fui batizado, eu me juntei, agora irei passar o resto de minha vida como um discípulo de Cristo servindo. Isso é simplesmente poderoso. Um dos meus versículos favoritos na seção 42 é o 55. E se receberes mais do que o necessário para teu sustento, entregá-lo-ás a meu armazém, para que todas as coisas sejam feitas de acordo com o que eu disse. esse é o Senhor, revelando a lei da consagração novamente na última dispensação. E o que ele acabou de dizer antes disso é: consagre suas propriedades para o alívio da pobreza. E Bispo Partridge, você deve manter um armazém, porque haverá um excedente de propriedade chegando. Bispo, é sua função manter o controle e tê-las disponíveis para que você possa partir. Distribua esses ovos, sim.
E aqui o Senhor está dizendo, olhe, quando você tiver um extra, isso não é uma coisa única. Continue recebendo, mantenha o armazém cheio, mantenha-o estocado. E as perguntas para nós são, quando obtive mais do que aquilo que seria para meu sustento, e de certa forma, eu poderia dizer, bem, eu poderia sobreviver com bolachas salgadas, talvez um comprimido de vitamina C e uma quantidade mínima de água. Qualquer outra coisa seria mais do que isso. E o Senhor não vai nos dar uma lista, certo? Eu prescrevi tantas calorias ou algo assim, mas ele nos dá muitas pistas na lei. Eu costumava pensar que a lei é quando você vive em uma caixa de papelão e tem apenas uma roupa de saco de artilharia e nenhum sapato e nunca mais desfruta de nenhuma felicidade. Bem, eu não estava baseando isso em nada que o Senhor tenha revelado. Suas revelações dizem, não, não, isso é para que todos possam ser amplamente supridos. Não é uma mentalidade de escassez que informa a lei da consagração. Portanto, Senhor, se estivermos esperando que Ele prescreva exatamente o quanto é suficiente e o quanto é demais, não estaremos sendo agentes muito bons, certo, com a mordomia. Ele nos deu princípios verdadeiros. Precisamos estudá-los e internalizá-los. Em seguida, aplicamos essas informações à nossa situação específica. E podemos fazer isso com revelação pessoal. Podemos buscar e receber sua orientação pessoal, como você disse de forma tão bela. E não será mais a mesma coisa. Escrevi recentemente que duas famílias poderiam viver em casas idênticas no mesmo quarteirão e dirigir os mesmos carros e por todas as aparências externas, ser exatamente iguais em termos de prosperidade material, e uma dessas famílias poderia ser consagrada e a outra não. Isso tem muito mais a ver com o motivo de fazermos o que fazemos. E como pensamos sobre nossos bens materiais, nossos dons espirituais, nosso tempo. Sim, para mim, é muito mais uma lei de trabalho do que uma lei de doação aos pobres. Para mim, a doação aos pobres é um belo benefício, mas todos nós estamos tirando tudo o que temos. O poder da viúva e o jovem de 20 anos, muito, muito capaz e de mente brilhante. Sim, de fato. Então poderíamos torcer as mãos e dizer, meu Deus, eu poderia ter guardado mais do que o estritamente necessário para meu sustento. Não há necessidade de fazer isso. Não há necessidade de pensar que Deus vai nos jogar o mais rápido e longe possível em um poço de fogo se não fizermos a equação correta sobre o quanto eu ofereço. Pelo contrário, Deus ama e Deus nos chama para amar. E quando amamos, o fruto de nosso amor será tentar cuidar, tentar ajudar, e tentando aliviar a pobreza e o sofrimento, e tentando abençoar, elevar e servir, erguer as mãos que estão caídas e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Não é uma questão de tentar garantir que a equação funcione ou que a transação seja zerada. Não é assim que Deus pensa. É mais a capacidade de olhar para fora em vez de olhar para dentro. Altruísta em vez de egoísta. E pela razão do amor. Sim, o que nos leva à plenitude da santidade e da santificação, porque não temos contendas. Então, somos pacificadores. Acho que seu argumento há pouco foi muito importante. Então, talvez devêssemos nos certificar de enfatizar isso. Acho que algumas pessoas podem estar pensando, ok, então eu tenho que amar. E se eu amar, isso significa que estou me abrindo para o abuso ou para qualquer outra coisa. Não, não significa isso. Deus ama, certo? Deus ama perfeitamente e Deus não tolera. Ele não tolera abuso, ou ele não lhe diz que você tem que se sujeitar a ser uma vítima. É isso mesmo. Isso não é verdade. Você pode amar alguém e dizer não. E dizer, essa não é a vontade de Deus. Seu amor não é ceder. Há todos os caprichos, certo? Pais que amam seus filhos. Estabeleça limite. Dizer, sim, você pode comer inúmeros cones de neve porque eu amo você. Não. Porque eu o amo, vou ensiná-lo que isso não o levará ao melhor resultado possível. Portanto, amar não é o mesmo que dar. Qualquer coisa que alguém exija ou nos submetermos a essas coisas. É muito importante que entendamos isso porque há muitas pessoas que são, muitas vezes, condicionadas por pessoas que dizem eu amo você. E, portanto, há muito bullying e de tipo narcisista, de aliciamento e assim por diante que leva as pessoas a ficarem bastante confusas sobre amor e o que ele é.
Isso não é amor. Fui ao templo e descobri que já estávamos prometendo fazer isso, pensei. Não sabia que ainda estava em vigor. Sabe, foi só quando fui ao templo que pensei, isso ainda faz parte de minha vida. Eu não faria o que faço para viver se não tivesse tido essa experiência. Porque no dia em que isso aconteceu comigo, pensei, olha, acabei de fazer uma promessa sincera, mas totalmente ignorante. Prometi fazer algo e pensei, preciso ler muito Doutrina e Convênios. E tenho feito isso, assim como você, desde então. E agora sei o que diz sobre a lei e descobri que é verdade, é lindo. É a solução para muitos dos problemas deste mundo. Ela é contrária à cultura que cria muitos dos problemas do mundo e estou comprometido em tentar continuar a viver essa lei e, pelo menos, o único arbítrio livre que posso controlar é este. E posso tentar escolher ser um administrador responsável perante Deus, por minha promessa séria de lembrar-me dos pobres e consagrar tudo o que puder para apoiá-los. Isso é lindo. Gostaria de terminar com um testemunho de Jesus Cristo de que tudo isso é para preparar um povo que estará pronto para recebê-lo. A restauração, a coligação, a construção de templos, tudo isso é para criar um reino de sacerdotes e sacerdotisas que possam receber o Salvador de volta à terra. Portanto, temos de dar tudo de nós, 100% nossa força de viúva. Sou muito grata por Joseph e Emma e por aqueles primeiros santos, as perdizes. Tantos deles que deram tudo de si como exemplo para nós que vivemos em uma sociedade muito, muito, muito diferente, mas que ainda podemos viver isso hoje. E digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Há 4 anos, o presidente Nelson nos convidou a tornar a Semana da Páscoa verdadeiramente sagrada. Não apenas lembrando os ramos que foram agitados para honrar a entrada de Jesus em Jerusalém, mas lembrando as palmas de suas mãos. O Domingo de Ramos prepara o palco para a última semana sagrada dos ensinamentos de Jesus e para seus maiores milagres. Dia após dia, prosseguimos ao longo da semana, começando com a celebração, passando para a purificação e a contemplação, depois para a traição e a tristeza, e finalmente, transformando-nos em admiração atônita e em uma esperança que nunca morre. Ao celebrarmos esta Semana Santa que passou, lembramos intencionalmente mais de nosso Salvador. Podemos começar a ler e a refletir sobre os eventos bíblicos que ocorreram na última semana da vida de nosso Senhor. Podemos nos cercar naquela semana com música e arte para nos ajudar a lembrar. E podemos fazer o bem em seu nome para nos ajudar a transformar. Esta sempre será uma semana santa para nós, na medida em que escolhermos fazê-la assim. Alguns talvez queiram encontrar uma aplicação nova e pessoal em um dos ensinamentos de Cristo. Outros podem tentar escrever um salmo de louvor ou reunir um grupo para a confraternização da Páscoa. Pode ser significativo e divertido ler e discutir os relatos do Evangelho sobre a última ceia enquanto se come alimentos que Jesus teria comido e de uma forma que ele teria comido. Além disso, podemos nos sentar de forma reverente e atenciosa no espaço da sexta-feira e do sábado, pois isso também é muito apropriado, não ignorando o peso esmagador do sofrimento, o horror da crucificação, ou a devastação e a confusão de seus seguidores. Na véspera de sua morte, Jesus disse a seus discípulos: "Ninguém tem maior amor do que este, que um homem dê a sua vida pelos seus amigos." Ele deseja que nós, seus amigos, conheçamos sua morte para que possamos conhecer seu amor. Mas Jesus não ficou na angústia e na dor da sexta-feira e do sábado. Ele ressuscitou no terceiro dia para se tornar nosso Salvador e advogado junto ao Pai, proporcionando-nos assim a liberdade de também deixar a angústia e a dor para trás. Graças a nosso Senhor, cada um de nossos dias é Páscoa. Nas palavras do Papa João Paulo, não se abandonem ao desespero. Nós somos o povo da Páscoa e Aleluia é a nossa canção.
O domingo de Páscoa traz consigo muitas testemunhas do Senhor ressuscitado. Maria Madalena, a outra Maria, Joana, Pedro, os 2 discípulos no caminho de Emaús e os 10 apóstolos à noite. Vamos saborear esses relatos das Escrituras sobre a ressurreição de nosso Senhor, transportando-nos de volta àquele dia e àquela época, se possível. Vamos dedicar tempo para permitir que essas experiências penetrem mais profundamente em nosso coração, para que também possamos nos tornar melhores testemunhas dele, à nossa maneira e em nossos dias. Assim como a cidade de Jerusalém deu as boas-vindas a Jesus em alegre celebração naquele domingo de Ramos original, vamos dar as boas-vindas e recebê-lo mais profundamente em nosso coração e em nossa vida nesta Semana Santa, com gratidão e alegria crescentes, com hosana e aleluia cantando em nosso coração pelo que Jesus Cristo fez e pelo que ainda está fazendo.